Bom, nesse vídeo nós começaremos a resolver os problemas do volume 3 do livro de um curso de Física Básica do Moisés, no Zinswijk. A gente vai começar com o capítulo 2, os problemas do capítulo 2. E hoje a gente vai responder a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: mostre que a razão da atração eletrostática para a atração gravitacional entre um elétron e um próton é independente da distância entre eles, e calcule essa razão. Essa questão ela vai envolver principalmente a lei de Coulomb, né? Como já visto no livro, é a lei que rege toda a parte da eletrostática, que é a primeira parte do estudo do eletromagnetismo. Pois bem, temos na tela desenhados um próton e um elétron, lembrando que eles têm carga e é uma carga definida, que é a chamada carga elementar, e entre eles tem uma distância r. Pois esses corpos também têm massa, eles vão ser sujeitos à ação da gravidade. Então, eles também vão entrar, eles também vão se atrair gravitacionalmente. E aí a questão está pedindo justamente isso. Qual é a relação de razão entre as forças de atração eletrostática e as forças de atração gravitacional? Bem, os dados da questão. A questão em si não dá nenhum dado, ela só diz que tem um próton e um elétron. Mas, sabendo quais são as leis que regem tanto a eletrostática quanto a gravitação, nós sabemos quais são os dados que a gente vai usar. Pois bem, esses dados aí estão tanto no livro do Halliday como no Google, vocês podem pesquisar. Temos aí a massa do próton, que é 1,67 vezes 10 a menos 27 kg. Tem a massa do elétron, que é um pouco mais leve que o próton, né? 9,10 vezes 10 a menos 31 kg. Temos aí o valor da carga elementar. Esse dado ele também está no livro do Moisés. 1,660 vezes 10 a menos 19 coulomb. Temos as duas constantes que a gente vai utilizar na questão. A constante da gravidade, 6,67 vezes 10 a menos 11 metros cúbicos quilograma a menos 1 segundo a menos 2. E temos a constante de Coulomb, né? Que é 8,98 vezes 10 a menos 9 Newton por metro quadrado por Coulomb a menos 1. Pois bem, o que a gente vai fazer aqui nessa questão? Basicamente, a gente vai calcular a lei de Coulomb entre a atração entre próton e elétron e aplicar a lei da gravidade entre o próton e o elétron. E no final a gente vai fazer uma divisão entre uma força e outra. E no final, né, a gente vai ter que obter um resultado que satisfaça as condições da natureza. Então vamos começar. Primeiramente, a gente vai aplicar a lei de Coulomb, né? Eu estou indicando aqui somente o módulo da força. Eu não estou trabalhando com vetores, até porque a questão não especifica que a gente tem que trabalhar com modelo vetorial. E como é a divisão, a gente também não vai se preocupar com isso. Então temos a força de atração colombiana, eu estou representando por Fc, e ela tem a seguinte fórmula, né? É a constante de Coulomb K vezes... É uma força do quadrado do inverso da distância, né? Carga Q1 e Q2 são o próton e o elétron, né? E como a gente sabe que eles têm carga igual, é só substituir todos os dados na equação. Eu utilizo esse método para fazer quando tem várias grandezas que usam notação científica. Eu primeiro coloco as unidades da grandeza e no final eu vou juntando as potências de 10, né? Então, no caso aí nós temos a constante, 8,98, vezes a carga elementar do elétron, que é 1,6, a carga elementar do próton, que é 1,6, e aí no final eu coloco as potências de 10 sobre r quadrado. A gente, dependendo do átomo, dá para saber qual é a distância entre o próton e o elétron, né? Não tão preciso assim, mas dá para saber. Mas aqui ele não especifica qual é o átomo que a gente está trabalhando. E até porque ele quer que a gente mostre que é independente, essa razão é independente da distância. Ou seja, essa distância ela não tem que estar na equação no final da nossa resposta. Pois bem, fazendo o cálculo dessa equação, a gente chega no valor de 2,3 vezes 10 a menos 28 sobre e quadrado Newton. Né? Nós temos que colocar a unidade de força, que é Newton.
Pois bem, agora a gente vai fazer o mesmo processo. Basicamente a gente vai aplicar a lei da gravidade, que é a lei da gravitação universal, que aqui eu estou representando por Fn, também estou usando o módulo da força. E essa força já é conhecida, né? É a constante da gravidade G vezes a massa do próton vezes a massa do elétron sobre R quadrado. Vai ser o mesmo processo. A gente vai colocar os valores das grandezas e fazer as contas, né? Então tá aí as grandezas substituídas, a constante da gravidade, que é 6,67 vezes massa do próton vezes massa do elétron, e aí eu estou colocando novamente no final as notações científicas, que eu acho muito mais fácil depois de fazer as somas dos expoentes. Sobre R quadrado, novamente, a gente não sabe qual é a distância que eles estão. Fazendo essa pequena conta, a gente chega no resultado de 1,01 vezes 10 a menos 67 sobre R quadrado Newton, né? Novamente a unidade de força é Newton. Repare bem que eu estou usando sempre duas casas decimais. Isso quando a gente está trabalhando com números muito pequenos ou muito grandes, é legal a gente determinar qual são a precisão da nossa medida. Então aqui eu estou tendo uma precisão de duas casas decimais. Bem, agora que a gente tem a força coulombiana e a força newtoniana, a gente vai fazer a razão entre elas. Pois bem, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir uma pela outra, né? Substituindo as equações, aí temos a força coulombiana, 2,3 vezes 10 a menos 28 sobre R quadrado Newton, e a força newtoniana, 1,01 vezes 10 a menos 67 sobre R quadrado Newton. Tanto faz a ordem que você fizer a conta, se você botar a força newtoniana ou a força coulombiana. Eu coloquei aqui porque essa resposta vai sair o resultado direto. Bom, como temos uma divisão, a gente pode cancelar os raios, né? As distâncias, R quadrado, porque são comuns ao termo. E fazendo essa divisão e trabalhando com as potências, a gente vai chegar no resultado, na resposta de 2,27 vezes 10 a 39. Como eu estou usando duas casas de precisão, a minha resposta teve no final duas casas de precisão. Mas o livro ele não vai com precisão, ele vai arredondar a resposta para 2,3 vezes 10 a 39. Então essa seria a resposta no final do livro. Bem, mas a gente vai tentar fazer uma análise aqui mais qualitativa. O que quer dizer essa resposta? A gente aí tem uma relação entre duas forças, é uma comparação entre duas forças. A força de atração eletrostática, a lei de Coulomb, e a força de atração gravitacional. Se a gente voltar nos dados, a gente pode perceber que são massas muito pequenas, da ordem de menos 30 kg. Então, é de se esperar que a força de atração gravitacional seja quase desprezível, né? Geralmente no restante dos exercícios do capítulo, a gente nunca vai considerar a força gravitacional porque ela é muito pequena. E a prova disso está no próprio exercício. Você vê que a força coulombiana ela é 10 a 39 vezes maior que a força newtoniana. Ou seja, a força newtoniana aí é quase desprezível. E entenda quando eu digo força newtoniana, que é a força de atração gravitacional. Ou seja, nos domínios interatômicos, a força de atração newtoniana, a força de atração coulombiana, ela é muito maior que a força de atração newtoniana. Gente, se vocês gostaram do vídeo, compartilhe no grupo da turma, deixa um like aí. Se você não gostou, deixa o dislike. Qualquer dúvida nos comentários. Eu vou deixar um e-mail também, se você quiser entrar em contato com a gente para tirar dúvidas mais elaboradas, aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Valeu!